Olá novamente, meu povo. Estamos aqui, né? Voltamos aqui para receber a Papisa. Vou falar um pouquinho dela. A Papisa é a persona criada por Tatiane Lisbon. A paulistana é oraculista especializada em astrologia, tarô e numerologia. Ela também é apresentadora do reality show Match nas Estrelas do Prime Video, ao lado de Ingrid Guimarães. Em 2015 lançou o Papisa, um espaço na web que reúne esoterismo com música, moda e entretenimento. Hoje, além de influenciadora da comunidade esotérica, de tom de voz leve e único, faz o que mais gosta: atendimentos particulares focados no autoconhecimento e no desenvolvimento de seus consulentes. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui a Papisa. Gente, eu sou um pouco a tia do Instagram, tá? Então, às vezes, eu fico com dificuldade de encontrar aqui onde que a gente convida as pessoas. Espera aí. Ai, meu Deus, cadê? Calma aí, gente. Papisa, se você estiver aí, me pede para entrar, por favor. Gente, cadê? Adicionar... Não. Não é isso que eu quero. Obrigada pela tia do Instagram, porém gatinha. Achei. Papisa. Pronto, vamos lá. Que ela chegue logo. Gente, o que foi esse encontro com o Marcelo Nunes de Black Eremita, né? Foi uma coisa sensacional e só o começo, gente. Esse festival ainda vai nos trazer muitas coisas incríveis. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo legal? Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Meu som ficou abafado? Como assim? É porque eu fechei a janela aqui, porque, gente, tá tendo um monte de obra, tá? Chegou. Bom Olá, bom dia! dia. Maravilhosa, tudo bom? Tudo. Deixa eu ver se acender uma luzinha. Não dá tanta diferença. Tá Pronto. perfeito, tá perfeito. Agora voltou o som, ótimo. É porque eu liguei o ventilador aqui. Bom, Tati, eu já fiz uma apresentação sua prévia aqui, então eu queria que você também se apresentasse, né? Porque acho que ninguém se apresenta melhor que a própria pessoa, Ai, né? perfeito. Antes de mais nada, deixa eu agradecer esse convite. Tá sendo muito especial estar participando aqui com você desse festival. E bom, me apresentando, meu nome é Tatiane Lisbon, sou conhecida como Papisa. Eu sou oraculista, astróloga tradicional, taróloga, numeróloga, DJ, criadora de conteúdo, apresentadora, enfim, a gente vai se dividindo ali entre múltiplas funções para, enfim, atravessar a vida. Nossa, muitas coisas, né? Uma mulher que é muita coisa ao mesmo tempo. É. Perfeito, perfeito, né? Então, né, eu já tinha dito antes, vou repetir aqui, o título, né, da sua fala é Entre os Véus do Invisível, o arquétipo da papisa e o poder intuitivo das mulheres negras. Então, né, se você puder já fazer uma apresentação da sua proposta de fala para as pessoas se situarem, maravilha. Belezinha, eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, que eu estou com algumas anotações, porque é um tema bem complexo, mas ao mesmo tempo que é minha vivência, então acho que vai ser legal falar sobre isso. Eu acho que a ideia ali é eu trazer um pouco do arquétipo da papisa, né? Que é essa figura mais silenciosa, mais misteriosa, que é a figura que eu escolhi para me representar no meu trabalho, ao mesmo tempo que ela guarda muito segredo, que ela guarda muita informação, e isso também é muito importante para a gente que lida com informações, né? Com todo um conteúdo sensível dos nossos consulentes. E, bom, Oi. é, tá me ouvindo? Tá travando, eu acho. Tá ouvindo? Deu uma travadinha agora, mas voltou. 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 Uhum. Então, assim,
Para mim, a Papisa, ela é esse arquétipo que representa muito a segurança, a confiança, né? Essa troca que você pode ter com a pessoa. E para além disso, né? Eu acho que tem, obviamente, toda a camada da intuição ali, né? Que é muito... Que eu acho que também é validada por essa figura de autoridade que ela tem, né? Então, esses foram os motivos pelo qual eu escolhi esse nome ali para o meu trabalho, né? Principalmente, eu acho que o nível da confiança ali na troca das pessoas, com a troca das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que a Papisa também tem muito dessa inteligência ancestral, essa inteligência, né, vamos dizer assim, inteligência direta, que vem através da observação, do silêncio, da introspecção, da leitura do que não está sendo dito, do que causa no corpo. Toda uma inteligência que muitas vezes não é que muitas vezes não é validada, né? É um tipo de a inteligência emocional, ela não acaba não sendo tão qualificada quanto as outras. Então, eu acho que a Papisa é um resgate disso desse lugar onde a gente pode pode se apropriar de algo que é uma tecnologia do nosso corpo, né? Todo corpo sente, todo corpo sabe. Quando a gente vai fazer alguma coisa que vai deixar a gente ansioso, quando a gente vai para um lugar que a gente não sabe o que esperar, então o nosso corpo está constantemente conversando com a gente. E o quanto que isso é importante, né, de ser ouvido, de ser interpretado, de ser acolhido, né? E muitas vezes a gente tenta passar isso por cima. Eu acho que a Papisa vem nessa figura exatamente para trabalhar essas camadas mais sensíveis, né? E todas essas camadas mais é, que às vezes não são tão fáceis ali, não estão tão passíveis de interpretação. Nossa, perfeito. E isso está me fazendo pensar, assim, se a gente colocar a Papisa em contraponto ao seu par masculino, né, o Papa. O Papa tem uma rigidez, né? O Papa representa a própria instituição. E aí a Papisa vem como essa instituição, assim, uma sabedoria, né, que é incontestável, mas muito mais maleável, né? Não sei se você me diz o que você acha disso, mas Total, a total. sua meteu esse contraponto, né? Sim, é muito mais maleável, porque isso, enquanto o Papa ele está nesse lugar da instituição, de fazer o que é certo, de seguir as regras, as ordens, a Papisa ela já vem por toda a tangente disso, né? Ela já corta esse caminho, ela já hackeia esse espaço através do que ela faz, né, de quem ela é, né, ali pela história que não é confirmada, né, da Papisa Joana que se infiltrou no meio, né, se passando por homem, etc. e tal. Então, assim, é usar esse silêncio, essa sabedoria, essa intuição como uma tecnologia mesmo, né? Então, ela hackeia esse espaço e se fortalece nessas brechas que não são olhadas, né? E que ainda assim são muito importantes, né? Tudo aquilo que não é dito, tudo aquilo que está sendo sentido, tudo aquilo que é mais sensível, as coisas às vezes que estão muito no subtexto ali da conversa, mas que às vezes carrega muito mais informação do que está sendo passado. Então, eu acho que essas camadas são muito válidas quando a gente pensa em aconselhamento, em escuta, em trabalho oracular, enfim. Acho Sim, que tudo perfeito. está. E isso atravessa bastante a nossa figura como mulheres negras, né? Porque a gente, como mulher negra, a gente sabe muito bem que a gente não pode falar o que quer, muito menos fazer o que quer. O lugar de escuta, ele é muito importante. Nosso silêncio é uma técnica de sobrevivência. Porque se a gente falar um a mais, a gente é agressiva. Se a gente faz a gente não pode errar. Mulher preta não pode errar, não. Homem branco pode errar, pode fazer. Homem branco cis, hétero pode errar, pode fazer o que O meio quiser. branco pode ser o erro, né? Ele pode Também. ser o erro, ele é humanizado e a gente não. Então, eu acho que que quando a gente é colocado nesse lugar de desumanização,
onde a gente não pode errar, onde a gente tem que estar sempre certo, onde a gente tem que sempre acolher, onde a gente tem que estar sempre servindo, onde a gente tem que ser sempre a pessoa complacente, etc e tal, o nosso silêncio acaba sendo é, uma ferramenta que a gente usa para se proteger. Tipo assim, pô, nem vou falar o que eu tô pensando, que se eu falar o que eu tô pensando vai pegar mal pra você e pra mim, principalmente pra mim. Então eu vou ficar quieta pra manter aqui a integridade do espaço, entendeu? Então eu acho que tem esse lugar, né? Me faz pensar naquele livro da Bell Hooks, até, né? Que é Talking Back, mas ele foi traduzido para o português como Erguer a Voz. Que, de fato, isso de erguer a voz é algo que nos foi destituído desde sempre, né? Assim, então, qualquer mudança de tom, qualquer tom ligeiramente mais impositivo, né? E pensando assim que impositivo não precisa ser visto como algo pejorativo, né? Mas qualquer desvio já faz com que a gente seja colocado no lugar da agressiva, né? Daquela que está querendo desestruturar as coisas. Como as coisas precisam ser desestruturadas, né? Então, Sim, acho que é bem isso mesmo, né? Às vezes, às vezes, em momentos que a gente é tratado com falta de respeito, a gente aponta a falta de respeito e a gente é tida como errada. Tipo assim, você tá me desrespeitando e você quer que eu aguente calada. Entendeu? nossa. Você tá sendo racista, tá sendo machista, tá sendo homofóbico, mas se eu aponto, é mimimi. Se eu aponto, eu tô sendo agressiva, eu tô levando as coisas por um outro lado, e não é bem assim, né? Então eu acho que a Papisa no arquétipo, né? Ela se apropria desse silêncio como uma ferramenta, como uma tecnologia que ela usa ao favor dela, né? Então, assim, já que é para eu ficar quietinha, eu vou ficar quietinha, mas eu quietinha eu vou receber as pessoas e vou orientá-las aqui, sem ninguém ver. Então, é um lugar também mais sorrateiro, né? Então, você consegue ir comendo mais pelas beiradas. E eu acho que nós, como mulheres negras, assim, em muitos momentos a gente precisa e precisou fazer isso na vida, para sobreviver. Tem como a gente chegar, falar e fazer, a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que se provar o dobro, o triplo, sabe? Mas a gente tem que ir, nem que seja pelo caminho mais longo, mas a gente vai chegar lá, a gente vai fazer, a gente vai falar. É verdade, né? E assim, até porque falar, dizer as coisas, assim, exige bancar também as consequências disso, né? Porque a gente sabe que o mundo não vai mudar de uma hora para outra, né? A gente vai continuar sendo colocada, sim, nesse lugar. Então, a gente tem que bancar muitas vezes por falar, por erguer a voz, né? Para usar as palavras da Bell Hooks novamente, a gente tem que entender que vai necessariamente perder umas amizades aqui e ali, né? Perder oportunidades de trabalho, né? Enfim, são tantas coisas que são movimentadas, né? Quando a gente sai do lugar do silêncio, né? Que eu acho que, pelo que você fala, eu entendo que a Papisa coloca a gente no lugar da. Até queria que você falasse mais da observação, né? Como tecnologia atrelada ao silêncio, né? Então, é silencioso, mas não quer dizer que não haja um barulho sendo produzido, né? Não sei se eu estou conseguindo me explicar muito bem, mas eu Uhum. queria que você, se puder desenvolver mais isso, vai ser legal, assim, Um dentro pouco do sobre o arquétipo. silêncio, né? Uhum. É, eu tinha até anotado umas coisinhas aqui. Deixa eu ver até se eu já falei. Sim. Eu tô aqui também com o meu computador do lado olhando tudo. É, né? Sempre bom ter a parte ali. Bom, sobre o silêncio, né? Eu acho que o silêncio aqui, ele entra no lugar primeiro de escuta ativa. Escuta e observação ativa, né? O silêncio que vai estar com o ouvido e com os ouvidos e com os olhares muito atentos, né? Percebendo o entorno, lendo o que está acontecendo, entendendo o contexto que está inserido, entendendo a movimentação. Então, eu acho que nesse lugar o silêncio ele é uma ferramenta, ele é uma tecnologia que dá
para a gente pensar como, né, uma ferramenta ali de sobrevivência. Porque você chega, vamos dizer, a gente chega num lugar novo, diferente, que não tá, a gente não tá entendendo muito o que tá acontecendo. Chegar e se expor, falar e acontecer, isso pode ser muito arriscado. Agora, a partir do momento que a gente observa o que o nosso corpo está sentindo. Às vezes nosso corpo vai estar um pouco revirado, né? Ali de ansiedade, né? De empolgação ou de medo. Mas observar o movimento das pessoas, observar as reações, fazer essa leitura, tudo isso no silêncio é muito importante, porque é o que vai fazer a gente decantar essas informações. Né? Então, antes de alguém chegar e falar alguma coisa, a gente já vai ter percebido. Antes de alguém chegar e falar o que tem para fazer, a gente já se ligou o que precisa fazer. Antes de alguém chegar enfim, movimentar as coisas, a gente já percebeu que, pô, isso ia acontecer. Porque, ó, tá rolando tal e tal coisa. Então, eu acho que o silêncio, ele vem nesse lugar de uma tecnologia muito poderosa, né? De uma ferramenta muito poderosa que a gente pode se apropriar para a gente ganhar tempo. E Sim. o tempo, em muitos momentos, é o nosso amigo e o nosso inimigo, né? Porque é isso, né? Como a gente precisa se esforçar o dobro, o triplo, fazer muito mais, o mundo exige muito mais da gente, nesse lugar o tempo é o nosso inimigo. Mas se o mundo está exigindo mais, então, onde tem as brechas desse outro lugar? Né? Já que eu tenho que ocupar outro lugar, como que eu me aproprio desse outro lugar? Como que eu aproveito todas as brechas dele? E como que eu faço disso algo para me fortalecer, né? Que praticamente o que a papisa, né? O arquétipo da papisa tá ali no tarô ali fazendo, né? Se apropriando dessas brechas, da onde o Papa não contempla, da onde a instituição não consegue acessar, e ela indo nesses outros lugares, né, de uma maneira silenciosa, mais tranquila, mais observadora, e, né, às vezes ali, em muitos momentos, aconselhando, indicando. As papitas são as conselheiras, né? E as conselheiras é isso, são as pessoas que orientam os líderes, são as pessoas que orientam as maiores decisões. Então, elas têm um poder de controle muito grande, elas têm um poder muito grande, elas não se mostram como poderosas, mas elas têm essa influência. Então, eu acho que isso é muito, muito forte, assim, e muito Elas importante de são, ser trabalhado. elas são poderosas, mas elas não são colocadas, né? Não são a representação do poder. Isso é muito Não, interessante. E isso tudo que você me disse, né, a respeito da observação e do silêncio, me faz pensar em antecipação, né? A gente precisa a observação como um preparo mesmo, né, de antecipar todos os problemas, desafios, dificuldades que podem vir adiante e isso permite também, né? Isso também é uma ferramenta de proteção, né? De entender todas as coisas que podem acontecer para o próprio papel da conselheira é esse, né? A conselheira vai ter esse trabalho de pensar em tudo que pode acontecer e orientar nesse sentido, né? Muito. Olha, só uma coisinha aqui que tem perguntinhas, né? A Camila falou assim, Papisa, e como você lê o racismo no ambiente esotérico? Como que ele opera para você? ah, ele é sofisticadíssimo, né? Ainda mais atualmente. Hoje o racismo ele tá disfarçado nas pessoas de esquerda, cirandeira, na galera desconstruída, nas escolas legitimadas e benquistas. Viva Gil! Ai, viva! E aí só pessoa branca, só galera cirandeira, só galera academicista, racista, que no primeiro momento vai te silenciar, vai te desrespeitar, vai tentar fazer com que você se sinta menos. Então, eu acho que o racismo dentro do nosso segmento, ele é sofisticado, né? Eu acho que o racismo hoje em dia ele é muito mais sofisticado, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente tem um racismo muito sofisticado aqui. Então, ele tá nos detalhes, ele tá de uma maneira muito sutil, ele tá num lugar assim que você sente um incômodo, mas você não sabe por quê. Mas será que foi o que eu comi hoje? Por isso que eu tô incomodada com esse.
com esse negócio? Não, aí você vai ver que você fala, não, eu tô incomodada porque, nossa, não caiu bem esse comentário, né? Não caiu bem a maneira como a pessoa tá lidando, né? Caramba, eles são tão cirandeiros, tão progressistas. Por que que não tem nenhuma pessoa negra aqui? Por que que as pessoas negras aqui estão nesse lugar silencioso de escanteio? Por que que as pessoas negras não têm voz aqui, mas as pessoas brancas têm? Mas aí tem o negro mítico, né? Tem o negro ideal, tem o Gil, tem a Tropicália, tem os líderes, mas no dia a dia não. Não é no Tem, dia a dia, não. tem sempre o bom negro no lugar que ocupa bem, né, o fetiche, porque como você estava falando, é de fato muito sofisticado, porque a pauta negra tá na moda, né? É importante, Tá, principalmente tá, nesse tá mês de saindo da novembro, né? moda, né? Como mês da paciência negra, né? É valioso aos olhos das pessoas falar, né, sobre a consciência negra e tal, mas quando a gente vai ver na prática, são sempre os brancos entre os brancos, eles dialogando entre eles, não ouvindo de maneira, enfim, com qualidade, né, o que as pessoas negras têm a dizer. Né? Então, e isso com certeza opera muito no mundo oracular. Né? Nós duas aqui somos astrólogas tradicionais, a gente também sabe que se trata, né, na maioria das vezes, se a gente pensa na astrologia tradicional como alguma coisa que começa com os gregos, que a gente sabe que não é verdade, né? Você pode ter sistematizado nesse momento, mas quem são os detentores da antiguidade grega? Nós não temos o direito de ter esse lugar, né, de conhecedoras desse tempo, né, do conhecimento que se produziu nesse tempo. Assim, é difícil, né? É muito Sim. difícil. Isso, e eles fazem a manutenção dessa segregação de uma maneira muito sutil. Essa manutenção, ela segue sendo feita, assim, não para, isso está enraizado, né? É o racismo estrutural, velado e direto também, né? Tem gente que nem disfarça, É, tem instituições que nem disfarçam, então é sobre. realmente, isso que você está falando, tem gente que não disfarça, né? E aí é mais fácil de lidar com isso. Mas quando existe um recalque, né? Pensando assim, psicanaliticamente, né? Quando Uhum. o racismo é recalcado, nossa, é muito difícil de lidar com ele, né? Porque a culpa branca vem, a gente vai apontar alguma coisa e falar assim, não, mas eu sou antirracista e tal, e é difícil, né? Como a Valentina Odara está comentando aqui, né? O racismo já começa no meio oracular quando não tem nenhuma referência negra. Valentina, olha, não se preocupe porque estamos trabalhando para melhorar isso daí, tá? Estamos nos tornando referências negras aqui, né? Enfim, mas continua falando, Tati, que eu não tô me Não, empolgando. é isso. Não, pode, vamos trocar, porque era isso mesmo. Para mim eu acho que é extremamente racista, extremamente, assim, como qualquer lugar, né? É racista e machista, tem todas as violências ali é, incrustadas, até porque a gente não está a par da sociedade, a nossa sociedade ela tem essas bases. Eu acho também que no meio oracular tudo isso é muito mais manipulado, né? Porque é do oraculista manipular uma informação. A gente precisa pegar o símbolo, interpretar, passar a informação para o consulente de um jeito que não seja, né, violento, de um jeito que seja que faça sentido para. Então a gente tem esse lado manipulador que a gente vai precisar ter para o nosso trabalho, né? Para lidar com a informação, para lidar com o que está sendo passado, etc. e tal. Então eu acho que dentro do nosso meio é só mais manipulador mesmo, assim, e mais sofisticado. Alguns não tanto, tem uns que nem se esforçam. Esse esforço, É né? só Mas a performance tosca mesmo. sim, não é e como a Mariana está falando aqui, né? O pacto da branquitude é muito real, eles sempre vão priorizar os seus. Isso acontece mesmo de forma muito sutil, né? Isso daí é uma conversa que dá muito pano para manga, né? Até aproveito para fazer uma recomendação a vocês.
de um audiolivro que eu estou ouvindo do cara que faz do podcast História Preta. O nome dele é Tiago, mas eu esqueci o sobrenome, né? Recomendo muito que vocês ouçam. Se chama Apartheid Tropical. E a gente está muito acostumado a pensar no apartheid, né, como algo dos Estados Unidos, algo da África do Sul. E aqui no Brasil cola muito com o que a gente está dizendo. É um apartheid que se dá de uma maneira muito sutil, porque muito diluída, como é o projeto de embranquecimento da população brasileira, né? Diluir a nossa raça de forma que a negritude se perca, né? Então a gente vê zilhares de pessoas precisando de um chá revelação de raça, né? Pessoas que realmente se consideram brancas e você olha assim, não, amado, assim, você pode até ter a pele clara, né? Mas branca você não é. Enfim, e o último episódio que eu estava ouvindo, né, é Voto Negro, que começa com Abdias Nascimento e Nilo Peçanha, né? Nilo Peçanha, esse que era lido como branco na época, né, na Primeira República, e que hoje é uma convenção dizer que é um homem negro, né? E o que, inclusive, é muito conveniente para a esquerda bem pensante, né? A esquerda boazinha, assim, não, mas a gente já teve um presidente negro no Brasil. Mas não era. Na época ele não era lido desse jeito, e foi por isso que ele pôde ser presidente, né? O primeiro que, enfim, o primeiro que consegue permanecer, né, na política e que se apresenta como homem negro, né, que se coloca como homem negro pela pauta negra é o Abdias Nascimento, né? Então a gente vê como que esses mecanismos eles estão tão enraizados dentro das instituições, mas que eles também estão aqui, né, na nossa vida cotidiana. Então, nomear, o racismo estava falando assim, às vezes é difícil, né, a gente nomear, houve um comentário incômodo, mas dizer o que exatamente é incômodo no comentário, muitas vezes é difícil, né? A gente tem que se letrar muito, a gente tem que se pensar muito para conseguir erguer a voz, né? Finalmente. E Sim. aí a papisa entra na coisa da observação, do silêncio ativo, como você falou muito bem, né? Achei isso muito acertado, o silêncio ativo, a observação e a antecipação, né? Sim. Eu acho que a Papisa ela vem no lugar para. Ela vem numa brecha para decodificar o que não está sendo falado, decodificar os símbolos, os significados, as intenções. Então tem muita coisa acontecendo. Não é só o que está sendo falado, não é só o que está sendo mostrado, tem camadas e camadas ali, tem intenções, desejos, jogos de poder, enfim, tem várias coisas acontecendo em qualquer situação. Então a Papisa ela vem para decodificar essas informações e aí repassar para quem precisar, né? Nossa, Para quem quiser. uma potência mesmo, assim, e aí isso você tinha colocado também, né, como acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né, da papisa como um espelho da vivência, né, acho que isso vai bem na esteira do que a gente estava dizendo antes, né, isso do guardar determinados segredos, né, quando só soltá-los quando realmente aquilo, quando for o momento certo, né, no sentido de ter uma ação estratégica, né? Então, você pode desenvolve um pouquinho isso para gente, que eu acho que eu estava muito Dentro ansiosa do para que pode só. Qual que é o. a papisa como espelho da vivência, Como né? espelho dessa vivência, tá? Eu acho que a vivência ali que eu tenho, né? Vamos dizer assim, a minha vivência como uma mulher negra periférica, etc e tal, que eu estou ainda na periferia, moro aqui, vivo aqui. Então, eu acho que o silêncio nesse arquétipo, né? Pensando no arquétipo da papisa, da observadora, da pessoa que hackeia o espaço, na pessoa que ela é uma figura de poder, mas ela não ela tem esse poder, mas muitas vezes ela não é reconhecida nesse lugar. Eu acho que esse lugar esse lugar é muito racializado, né? Porque é isso, uma mulher negra, ela faz tudo, as pessoas negras, elas estão na base da pirâmide, né?
Então a gente faz as coisas, a gente desenvolve, a gente tá ali sendo a mão de obra, tá sendo a pessoa que cuida, tá sendo a pessoa que acolhe, tá sendo a pessoa que faz, mas ainda assim quem vai receber o mérito é quem assina, quem tá na frente, a pessoa branca que tá, né, dando a cara. Então, eu acho que a Papisa ela vem nesse lugar de é, é como se assim é como se o mundo tivesse sempre exigido da gente uma inteligência muito silenciosa, constante, estratégica. Então, ou a gente aproveita isso para ir pegando essas brechas e entrando nesses espaços. Ou o mundo vai ser só colocar a gente, ou o mundo, a sociedade vai sempre colocar a gente nesse lugar, né, para ser silenciado, para ser diminuído, para ser invisibilizado, para ser desqualificado e ficar sempre à margem, né? Então, ou a gente usa esse silêncio como uma estratégia, né? Usa essa invisibilidade para conseguir passar por lugares sem chamar atenção, mas acessar e permanecer, né? Acessar e permanecer, estar ali, ou a gente é esmagado. Então, eu acho que como vivência, né? Eu acho que esse arquétipo ele é muito racializado, né? Pensando ali né, no que é ser uma mulher negra, em como a gente é tratada, como uma figura sempre forte, potente, A mas guerreira. nunca guerreira, mas nunca a figura de quem, nunca a pessoa que precisa também de cuidado, da pessoa que também precisa ser ouvida, para essa pessoa que também precisa de colo, né? Então, acho que tem esse lugar ali. Sim, perfeito, né? Até para esse silêncio não se tornar, não levar a gente a um lugar de sobrevida, né? Não é só sobreviver, é viver, não é sobrevivência, é vivência, de fato, né? Vivência, exato. Muito Acessar, bom. aproveitar esse véu da invisibilidade e hackear e acessar. Já que você não tá me vendo, eu vou até ali e vou ficar lá. E vou levar os meus junto aqui com essa capinha da invisibilidade, sabe? Sim, Então aproveitar o que tem para fazer o que a gente precisa, sabe? Junto com os nossos, lembrando do lugar de onde a gente veio e sempre mantendo ali a projeção da onde a gente quer estar. perfeito, perfeito. E sobre a questão dos oráculos, né, como a leitura do invisível, assim, como que você, né, porque de fato, né, os oráculos eles vão trazer aqui para o nosso campo, né, de palavras, de imagens, símbolos, aquilo que é o que é revelado, né, o que a gente não conseguia ver. Então, como que você enxerga isso, né, na figura da papisa e enfim, é isso, né? Como é que você Com o enxerga? trabalho por oráculo, você diz? É assim, como o oráculo nesse lugar de ler o invisível, né? E de trazer para a visibilidade aquilo que antes a gente não conseguia enxergar, o que se revela. Eu acho que o oráculo ele é um grande tradutor, né? Ele é um tradutor daquilo que não está sendo falado, daquilo que está acontecendo, mas a gente não consegue colocar em palavras. O oráculo ele traduz esses sentimentos, né? Ele acolhe, né? Ali o nosso silêncio, ele acolhe os sentimentos, o oráculo decodifica e a gente é a mensageira, né? Então eu acho que é isso, né? O oráculo ele vem para transformar em símbolos aquilo que a pessoa às vezes já está sentindo, já está vivendo, mas não está conseguindo organizar. Então eu acho que ele vem ali num papel de organizador, né? Uma planilha emocional, né? O oráculo ele pode ser essa planilha emocional, essa planilha intuitiva, do tipo, ó, eu tô sentindo isso, faz sentido? Nossa, eu tô percebendo que tal e tal coisa pode rolar. É isso mesmo? E aí olhar isso através dos oráculos para que eles deem uma outra perspectiva. Para além, eu acho que o oráculo ele traz perspectivas e não tanto respostas, né? Acho que buscar respostas muito exatas, claro que pode acontecer, com certeza, mas eu acho que é se limitar muito. Acho Sim, que trazer perspectivas é isso. Você pode por aqui, pode dar isso, mas olha só tudo que tem também, né? O que esse outro caminho pode te sugerir? Então, eu acho que ele entra nesse. Ai, como um grande tradutor dos sentimentos, das emoções, das intuições. E isso é muito forte, né? Isso é muito potente ali pro.
Muito bonito isso, né? É um tradutor de intuições mesmo, né? E até me faz pensar numa coisinha aqui também, que eu acho que é interessante, né, para as pessoas saberem que em certas línguas africanas, como eu sei que no Fon e no Yorubá é isso, né? A palavra intuição é muito ligada à inteligência, né? Assim, como, o que a gente traduziria por inteligência nas nossas línguas de colonizados, né, pelo Ocidente, eles enxergam como ouvir a voz do coração, né? Então a gente tem esse mecanismo interno muito próprio de saber por onde a gente deve seguir. A gente sente assim, sei lá, tal pessoa, tal situação, tal lugar, eu não deveria ir por ali, ou eu sinto que eu posso confiar nessa pessoa, nessa situação, etc. Então, o oráculo vem como esse tradutor, né? Que se a gente é constantemente desviado, né, dessa nossa inteligência, dessa sabedoria do nosso coração, que é muito diferente, né, de entender a inteligência como acúmulo de conhecimento, né? Isso é uma Uhum. coisa muito ocidentalizada, mas é interessante que a gente possa recorrer ao oráculo para traduzir aquilo que a gente na verdade já sabe, né? Então não é uma talvez uma resposta no sentido de que aquilo é posto novamente para a gente, né? Não é Uhum. algo que está assim, eu não faço ideia do que é e eu vou buscar alguma coisa que eu ainda não sei. Eu vou ter traduzido aquilo que eu já sei, né? Exato. É isso que eu tô falando. Faz total, completamente. Porque assim, O Zan- eu falo e eu tô aqui, minha cabeça tá a mil, não, faz todo sentido. coisas aqui. Bom demais, né? Mas, enfim, isso faz pensar também, né, no que você traz como título da sua fala, né, no véu, né? No o véu como mais uma vez, isso de desvendar, né, de revelar. Então, como que você lê isso, né, na figura da papisa, pensando também no olhar racial, né, que isso nos traz? Eu acho que o véu ali, ele pode ser muito simbólico, né? Pensando na racialidade, no arquétipo da papisa como, né, uma figura de um oráculo. Então, é como se esse véu que está ali na frente da papisa, ele impedisse que as pessoas, ele impede que o mundo me veja a gente com profundidade. Ele impede que as pessoas enxerguem quem a gente é. Mas esse véu não me impede que eu consiga ler tudo que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que esse véu é um filtro, que também é uma proteção, já que você não vai me ver de qualquer jeito, então vou usar esse véu aqui, mas eu vou estar te observando. E você não sabe que eu vou estar te observando, mas eu vou estar. Então, eu acho que esse véu, ele cria essa camada, né, que distancia as pessoas, né, de acessar a gente completamente, né, de acessar uma papisa completamente, porque ela é essa figura mais fechada, mais introspectiva, mas ao mesmo tempo ela tá ali olhando, né, por baixo desses véus, assim. E eu acho que isso pode ser muito simbólico, né? Esse véu pode ser uma proteção, esse véu também pode ser as camadas, né? Que não só a proteção, mas aí, por exemplo, esse véu pode ser o próprio racismo, né? Que impede das pessoas de olharem a gente como seres humanos, como pessoas que também têm suas debilidades, seus erros, suas fraquezas, e ver a gente como mulher forte, bonita, né? Nossa, gostosa, né? E olhar a gente nesse lugar, sabe? Olhar a gente nesse lugar da trabalhadora, das guerreira, da mulher forte. Então, esse véu também pode ser colocado nesse lugar. É a cor da pele que impede as pessoas de ver a humanidade por trás, né? Ali da pessoa que está presente na sua frente. Nossa, muito, muito bom, né? Muito
pertinente, né, pensar nesses termos, porque a gente realmente tem que fazer muitos malabarismos, né, para que o nosso corpo exista de maneira digna na sociedade, né? Então, isso que você fala sobre o véu, acho que vai muito nesse sentido, né? Muito bom. E assim, a gente também tinha pensado, né, em falar do oráculo como autonomia, né? Assim, será que você pode dizer isso para dizer como que você enxerga, né, essa autonomia permitida pelos oráculos para as pessoas que se consultam simplesmente, né, mas também para aquelas que estão começando ou que já estão nessa há muito tempo, né? Você tem muitos anos, muitos e muitos anos de experiência, né, como oraculista. Então, sem dúvida, você tem muito a acrescentar. Então, o que você pode contar para a gente sobre a autonomia permitida pelos oráculos? Ah, legal. Ó, bom, eu acho que o oráculo já traz uma autonomia quando ele é um tradutor do que eu tô sentindo, né? Tô sentindo, tô intuindo, tô cabeça cheia, abrir um tarô, interpretar isso num mapa, eu acho que isso já traz um repertório a mais pra gente lidar com o que tá acontecendo. Eu acho que a autonomia já começa por aí. Outra coisa, né? Eu acho que é isso, né? Às vezes eu fico ali, às vezes eu tenho opiniões controversas quando o assunto é destino, né? Eu acho que eu acredito um pouco em destino, não acho que a gente seja livre. Acho que ninguém é livre. A ideia do livre-arbítrio, para mim, ela é muito. Como ela é repassada, eu acho que ela é meio superficial. A gente tem uma escolha, a gente sempre tem escolha, sempre tem como ter caminhos, mas eu acho que tem um destino ali. Não tem como muito fugir, não tem como a maçã cair muito longe do pé. A não ser que venha um tornado. E aí leve a maçã e a macieira pra puta que pariu. Mas, enfim, tem um destino ali, né? Então, eu acho que o destino para pessoas como para pessoas racializadas, né, nunca foi uma coisa muito simples, nem muito segura, né? Então, eu acho que para pessoa, a gente como pessoa racializada, a gente sempre precisou barganhar e negociar com o destino, né? Para fugir do que está estipulado, para não virar estatística, para não fazer as coisas como esperam que a gente faça, para a gente não seguir ali a linha, né, racista e violenta do que a sociedade pede para gente. Então, eu acho que o oráculo ele vem como essa ferramenta que ajuda a gente a negociar com o destino, a negociar com a vida, a negociar com a nossa própria liberdade e trabalhar com as possibilidades, né? Ele vem como um recurso, entender os recursos que estão disponíveis, né? Então, vamos dizer, deixa eu fazer uma analogia, assim, eu adoro analogias. Eu também. Vamos dizer que, sei lá, você tem seu dinheiro. E aí você juntou um dinheiro e você está pensando em investir. E você não sabe se você investe, se você investe nessas grandes agências, com bancos, se você compra uma casa, se você deixa em barras de ouro, se você guarda o dinheiro em cédula embaixo da sua cama, e tipo assim, então aí você tem o dinheiro, você tem o recurso, mas você não sabe o que fazer com ele. Então eu acho que o oráculo ele vem como esse consultor que vai falar, ó, uma pessoa de confiança, né, claro. Ó, pega uma parte desse dinheiro, faz isso. Outra parte, você deixa aqui, deixa uma reserva nesse daqui que você consegue tirar a qualquer momento. Então, eu acho que a consulta com o oráculo ele vem para orientar, ele ajuda também a gente entender melhor os nossos recursos pessoais, a nível de emoção, sentimento, de intenção, de possibilidade de caminho. E nisso ele traz autonomia, né? Ele vai trazer autonomia porque aí você está negociando com o destino as possibilidades que você tem, né? Você pode fazer isso? Será que é melhor? Será que o outro caminho não vai brilhar mais para mim? Como que eu posso lidar, né? Eu acho que tem essa parte, assim. Sim, muito interessante, porque eu tenho a minha concepção de destino é bem parecida com a sua, né? Assim, a gente acho que livre-arbítrio, sem a menor dúvida, é uma invenção capitalista, né? Mais uma das armadilhas capitalistas. É, Ninguém porque. é livre. Oi? Oi? Ninguém é livre.
Ninguém é É, livre, né? Não é por aí, né? Assim, a gente primeiro tem que conceituar de que liberdade a gente está falando, né? Mas eu penso muito em servo-arbítrio, sabe? A gente como? está servo-arbítrio, Servo? né? Servo de servidão, né? O Servo-arbítrio. servo-arbítrio. E aí, Interessante. assim, pensando, é só a gente se remeter à natureza, né? Eu gosto dessa analogia também, né? Então, como você também sou fã de analogia. É, se eu quero ir à praia amanhã, tá? Mas aí amanhã vai chover. O que eu posso fazer? Assim, até Ah, posso ir à praia, né? Mas não vai ser aquilo que eu esperava da praia. Então a gente não tem como decidir se vai chover ou não. A gente não pode falar assim, ah, sol, não nasça hoje, ou não se ponha hoje. Não existe isso, né? Então tem determinadas coisas das quais a gente realmente não pode fugir. Mas a gente tem muita margem de manobra, a gente é agente também. Nós somos agentes do nosso destino, né? Então, acho que o oráculo nos permite autonomia muito nesse sentido, né? Assim, dentro do meu campo de possibilidades, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso manipular as coisas, né? Acho que vai muito por aí, né? sim. Eu acho também que vai um pouco nesse lugar, né? Eu não gosto, eu acho que essa ideia de que a gente é livre, eu acho, a gente tem o livre-arbítrio, eu acho tão superficial, isso nunca me desceu, assim. Eu não tive uma criação cristã, então acho que eu também sou liberta de algumas culpas, de alguns conceitos, assim. Que bom, É... Hã? que bom para você, né? Não, ótimo, é isso. Eu acho que eu não tive essa criação assim. Mas é isso, mesmo que a gente. É isso, a gente não tá. Eu acho que até no nível psicanalítico a gente não é livre, né? A gente tá sempre ali. Onde a gente. A gente tá sempre ali com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Então a gente não tá livre, sabe? Então a gente tem escolhas, a gente tem possibilidades. Tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente pode escolher meter o louco e receber as consequências, mas livre, acho que tem muitas regras, leis naturais, sociais, tem tudo ali que não deixa a gente fazer o livre, é muito forte. Acho que a gente tem ali um destino que a gente pode barganhar com ele. E eu acho que a gente como pessoas né, racializadas, né, a gente sempre precisou encontrar brechas, saídas, atalhos, né? Dentro do sistema, do que tá condicionado para gente. Então, o oráculo é mais uma ferramenta para encontrar a brecha certa, entendeu? Para não ficar ali tentando várias. Não, você vai na brecha certinha e acerta. Nossa, perfeito, assim, e de fato, né, essa liberdade, né, como se a gente realmente pudesse ser o que a gente quiser ser, é algo que eu estava dizendo capitalista, né, e não nos esqueçamos de que o capitalismo é um filhotinho do racismo, né? Racismo, sistema patriarcal, sistema capitalista, né? Tudo vem do racismo, né? Ele é a grande matriz de todos esses problemas que a gente enfrenta. E é uma armadilha, assim, porque, por exemplo, a gente pensa nos Estados Unidos, né? Das oportunidades, né? Qualquer um pode conseguir chegar, é a coisa da meritocracia, né? Não, mas se você escolher, né? Se você se der a liberdade de ser uma pessoa bem-sucedida, enfim, né? Nossa, Isso é uma doideira tão grande, né? não, isso adoece qualquer pessoa. É a ideia de falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Com certeza, o filho do chefe da empresa tem as mesmas 24 horas que o filho do faxineiro. Com certeza, né? Porque o filho. Ninguém, é isso, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Exatamente. É exatamente assim que a vida funciona. Nossa, as minhas 24 horas é igualzinha a da Anitta, que agora deve estar fazendo o quê? Uma yoga e deve estar lá na bela mansão dela na piscina. Realmente, é as enquanto mesmas 24 horas que eu tenho. Enquanto uma das 20 empregadas domésticas já está fazendo exatamente o que ela precisa comer,
né, com a dose de proteína, carboidrato, não sei o que, para ela ter aquele corpo maravilhoso, para ela poder desfrutar das mesmas 24 horas que todo mundo tem, Exato. né? Ah, E por aí as pessoas favor. racializadas fizeram o quê? Acordaram 4 da manhã, mal dormiram, pegaram um transporte público lotado para chegar no lugar. Então, assim, não tem, a gente não tem meritocracia, não, né, um absurdo, uma grande violência. Receber de livre-arbítrio, eu acho uma furada. Achar que a gente está tudo. Essa régua de temos as mesmas 24 horas, é uma putaria. Nossa, assim, eu já fico, ai, vai tomar no cu. Não, Eu não tenho é paciência de muito falar, bom, ai, vai mas cagar. é mesmo, cara. Como É se a gente muito. partisse do mesmo ponto, né? Não existe Não isso, tem assim, como. isso daí é o terraplanismo da realidade, né? Assim, é pegar Exatamente, é o nosso é terraplanismo, não inegável, dá. como a Camila falou aqui muito bem, é o oráculo como brecha antissistema. Genial, assim, é um belo resumo disso, né? Sim. Nossa, então, meu bem, a gente está já chegando, né, ao fim desse momento, então queria ouvir, né? Nossa, o papo maravilhoso, se eu continuaria por horas, quando espero que a gente se encontre para continuar falando dessas coisas, Sim. né? Mas queria, né, as suas considerações finais de agora, né? Porque outros encontros a gente vai ter com certeza, né? Assim eu Uhum. espero. Mas para a gente ir encerrando já esse momento agora dessa manhã de 18 de novembro. Claro, vamos lá. Bom, agradecer mais uma vez o convite, esse espaço, que a gente possa se encontrar não só online, mas pessoalmente. Você quando vier para São Paulo, eu quando estiver aí. Vai ser um prazer a gente ter aí, estar em contato. Agradecer também todo mundo que participou aí da live, né? Eu acho que quem tá aí ouvindo, quem tá aí trocando. Eu não tô conseguindo ver os comentários, tá travado nos primeiros comentários e Instagram é assim, mas o Instagram faz o que quer. E bom, uma mensagem que eu posso deixar. Aproveitem as brechas que a vida dá, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa. Meus amigos falam que eu sou uma pessoa muito lisa. Né? Eu sou uma pessoa introspectiva, né? Não por menos eu sou a papisa. Mas eu também sou lisa. Tipo assim, tem uma brecha. Vamos aproveitar isso. Aproveitem as brechas que a vida dá. Já que a gente tem que barganhar com o destino, já que a gente tem que negociar com as possibilidades que às vezes não são das melhores, faça isso de uma maneira que te favoreça, sabe? Às vezes o alternativo, o alternativo, o diferente, aquilo que não dá certo para ninguém pode dar certo para você. Porque é isso, o normativo, a gente não é considerado normal. Pessoas racializadas não é o normal. O padrão não é o nosso padrão, né? A nossa vida é outra, então a gente precisa criar nossas próprias regras, ter as nossas próprias métricas. Isso pode ser muito pessoal. Então, confie mais no seu corpo, no que você está sentindo. Encontre ferramentas para que você consiga decodificar o que você está sentindo, para você poder elaborar. Porque a partir de uma mente mais tranquila, a partir da cabeça um pouco no lugar, você conseguir trabalhar com a realidade que você tem, né? Com a vida que tá sendo apresentada ali para você. Eu acho que isso também é muito, muito importante. E claro, né? Uma outra coisa, se rodeie de pessoas, se rodeie dos seus, de pessoas que, né? Que te respeitem, que saibam o que você está vivendo, que entendam o seu lugar, e, enfim, sim, esteja em volta dos seus. Isso pode ser muito valioso, porque não adianta, às vezes, a gente ser uma pessoa com letramento racial, preta, etc. e tal, no meio de um monte de gente branca, classe média alta, não sei o que, isso vai adoecer, porque a gente vai ficar se sentindo, né? Desencaixado, vai ficar se sentindo desajustado o tempo inteiro. Então, esteja mais com os seus, use as ferramentas e os oráculos ao seu favor, encontre as brechas e crie suas próprias métricas e seus próprios caminhos para o seu sucesso. E foda-se aí o que os outros acham que tem que ser. Axé, axé, Até. nossa. É isso, né, gente? Então, a festa das frestas, né? E é nós por isso daí, a Exato. gente tem que se juntar com os nossos. Então, meu bem, obrigada por me dar a oportunidade de me juntar a você, viu? Muito obrigada por essa conversa, que eu espero que para quem nos ouviu agora, que vai nos ouvir, né? Porque a palavra segue, que ela provoque mesmo muita reflexão, né?
e que a gente possa se movimentar, né? O objetivo, um dos objetivos desses encontros aqui é que a gente se mantenha em movimento, né? Que a gente consiga movimentar o pensamento junto com a palavra, né? Perfeito. E muito bom, olha, eu te agradeço muito, assim, vou falar isso 300 vezes se deixar, né? Eu que agradeço. Só Eu achei que formava um coraçãozinho. Muito obrigada. Então, gente, só para dizer assim, então hoje à noite a gente vai. Eu vou receber aqui o Lucas Coelho, né, para falar. Deixa eu olhar a programação de novo aqui para não falar besteira. Poéticas Astrológicas Negras, Os Céus de Beatriz Nascimento, né? Vai ser muito bom também. Compareçam, né? Estejam conosco. E é isso, gente. Bom de manhã para vocês. A rifa está rolando, vai rolar até o fim do festival. Fortaleçam o nosso trabalho, porque né, é muita sabedoria que está saindo aqui desses encontros e é só o começo, hoje é só o primeiro dia, tá bom? Um beijão, bom fim de dia, bom fim de manhã, bom almoço, nos vemos hoje à noite. E Tati, ó, Obrigada, gratidão. máximo respeito, Máximo respeito e tá gratidão, bom? viu, querida? Sucesso. Até eu estarei acompanhando Sucesso aqui para as outras lives. Beijinho. sim, com certeza. Um beijo.